Boa noite, me chamo Bento Ferreira e venho aqui apresentar sobre teoria dos campos conceituais do Gerard Venot para a matéria de didática da matemática do professor, ministrada pelo professor Diógenes. Nessa breve apresentação, irei abordar sobre o Gerard Venot, o que ele é e tal, os campos conceituais, uma breve introdução, o cognitismo e vou encerrar falando sobre os campos conceituais. O Gerard Venot é um matemático e psicólogo. Atualmente ele tem 87 anos, foi diretor do Centro Nacional de Pesquisas Científicas na França. Ele dedicou-se ao estudo da aprendizagem geral e do pensamento, as estruturas, para entender melhor como as crianças aprendem e captam esse conhecimento. E por fim ele dá uma ênfase a aplicar esse conhecimento para as crianças, para ensinar as crianças conceitos e assuntos matemáticos. Esses estudos de psicologia que ele desenvolveu e também unindo com matemática foi na área da psicologia cognitiva. O cognitismo vem da palavra latim cognitione, e significa aquisição do conhecimento através da percepção. O Venot, ele também acrescenta esse significado falando do sujeito, que é como um captador dessas informações e, após captar, ele adiciona a sua vida. O cognitismo analisa o indivíduo como um ser funcional, e no processo de aprendizagem avalia-se a estrutura cognitiva como sendo a organização e integração dos conceitos de suas ideias, que resulta na aprendizagem. Seria um processo, na, na teoria do cognitismo, seria um processo, porque a teoria do cognitismo surge, digamos, como uma resposta, entre aspas, e uma oposição ao behaviorismo, que colocava antes toda a base do comportamento. Mas para o cognitismo, tem mais a ver com a vivência, as experiências e tal, que o ser humano, o cérebro humano, vai adquirindo. E aí o Venot considera o sujeito como um ser dinâmico, com mecanismos regulatórios capazes de assegurar o processo cognitivo. E aí, com isso, entramos na parte da teoria dos campos conceituais em si, que ele define como uma teoria cognitiva, que pretende facilitar o desenvolvimento e aprendizagem de competências complexas. Ou seja, seria como um processo que auxiliaria, ou melhor, facilitaria a aprendizagem das crianças. Porque essas competências que ele fala seriam os conhecimentos matemáticos, seriam os conceitos, seria toda a carga que a criança aprende, tanto na sala de aula como fora. E a teoria vai ajudar a facilitar isso, já que como um professor nós somos os mediadores. E a ênfase que ele dá para essa teoria são nas ciências e na técnica. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, mesmo ele sendo matemático, a base de toda essa teoria não se restringe apenas à matemática. Ele acredita que pode ser usado em qualquer área do conhecimento: história, geografia, biologia, física, química, porque para ele, em todas as áreas tem campos conceituais, nunca são conceitos isolados. Alguns podem ser mais simples e outros mais complicados. Mas a parte mais profunda e específica, que vem bem adiante no desenvolvimento da teoria dele, que ele dedicou-se mais à matemática, com ênfase em dois campos conceituais, duas áreas. E bom, fechando os parênteses e voltando, levando em conta os próprios conteúdos do conhecimento e a análise conceitual desses campos, ele via como necessário a perspectiva desenvolvimentalista, a aprendizagem, porque
você não adquire, na perspectiva dele, um conceito e todas as suas estruturas de imediato. Esse desenvolvimento seria ao longo de muitos anos, talvez até décadas, depender muito do conceito e tal. Nunca seria algo de imediato. Bom, agora nós entramos na parte dos conceitos que tem dentro dessa teoria, da teoria dos campos conceituais, e vamos começar pelo que são campos conceituais. É definido por Verneau como um conjunto de problemas e situações cujo tratamento requer conceitos, procedimentos, representações de tipos diferentes, mas de certa forma eles estão intimamente interligados. As outras definições que ele dá é que seriam, em primeiramente, conjuntos de problemas e situações que requer o domínio de vários conceitos e conhecimentos de naturezas distintas. Ele dá o exemplo de estruturas multiplicativas, porque, por exemplo, quando você pensa no conceito de multiplicações, não há apenas um tipo de problema, são várias questões envolvidas. E para você resolver, você precisa pensar se vai usar apenas multiplicação, se vai usar divisão ou se vai usar ambas. Nunca é uma coisa isolada. São vários fatorezinhos. E são e o coisa de multiplicativos, as estruturas multiplicativas, elas são bem amplas, porque dentro delas vão ter problemas envolvendo taxas, vão ter funções não lineares, vão ter frações, etc. Então, essas estruturas multiplicativas seriam o campo conceitual, que está que dentro dela tem vários conceitos e que cada um eles são diferentes, naturezas diferentes, mas estão intimamente interligados. Mas o Verneau ele acha que há uma definição melhor para campos conceituais, que é uma mais ampla. E ela é assim: um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamentos, conectados uns aos outros e provavelmente entrelaçados durante o processo de aquisição. Ele acha que essa é a melhor definição porque a teoria ela não é simples. Ela tem uma ideia simples, mas ela não é simples de se desenvolver. Então, quando você dá essa definição ampla, fica mais fácil abordar toda a grandiosidade dela, digamos assim, toda a sua aplicabilidade que podemos pensar a respeito. E nisso ele tem 3 tópicos que ajudaram ele a desenvolver essa teoria, a pensar em os campos conceituais, que seria, primeiro, um conceito não se forma dentro de uma só situação. A segunda é uma situação não se analisa com apenas um conceito. E, por fim, a construção e a apropriação de todas as propriedades de um conceito é um processo demorado, leva anos e décadas com analogias e mal-entendimento. Nessa parte, ele dá até um exemplo de como tem relatos de vários matemáticos que até o século XVIII, XIX não sabiam fazer todas as variedades de divisões que nós temos. Que hoje nós exigimos que todos os estudantes saibam dividir e multiplicar como calculadoras, mas nós temos exemplos na história da matemática de grandes matemáticos que não sabiam, porque é um conceito, é um campo conceitual muito grande, muito amplo. Para isso, nós precisamos ir treinando, indo além, buscando mais, tendo contato durante anos e décadas. Só que nem todo mundo tem isso. É um campo conceitual muito grande que precisa de vários conceitos
que estão dentro dele. E por fim, para finalizar, o Venot ele traz o campo conceitual como uma unidade de estudos para dar sentido às dificuldades que nós encontramos em conceitualizar o real. E ele acha que isso conceitualizar é a essência para a aprendizagem, para o desenvolvimento cognitivo. Ok, vamos agora falar um pouquinho sobre situações, ok? Eu particularmente foi o assunto assim que eu mais gostei de ler e estudar um pouco sobre ele, achei interessante, então espero que vocês também gostem, né? Que é falando sobre o conceito de situação. O conceito de situação empregado por Venot não é o de situação didática, mas sim o de tarefa, sendo que toda situação completa pode ser analisada como uma combinação de tarefas, para as quais é importante conhecer suas naturezas e dificuldades próprias. A dificuldade de uma tarefa não é nem a soma e nem o produto das diferentes subtarefas envolvidas, mas é claro que o desempenho de cada subtarefa afeta o desempenho global. Venot recorre também ao sentido que, segundo ele, é atribuído usualmente pelo psicólogo ao conceito de situação. Os processos cognitivos e as respostas dos sujeitos são função das situações das quais é confrontado, ok? Então, além disso, ele destaca duas ideias principais em relação ao sentido da situação: variedade e história. Isto é, em um certo campo conceitual existe uma grande variedade de situações e os conhecimentos dos alunos são moldados pelas situações em que encontram e progressivamente dominam, particularmente pelas primeiras situações suscetíveis de dar sentido aos conceitos e procedimentos que queremos que aprendam. Segundo Venot, muitas das nossas concepções vêm das primeiras situações que fomos capazes de dominar ou de nossas experiências tentando modificá-las. E como foi antes, né, aqui dito, as situações é que dão sentido ao conceito. As situações é que são responsáveis pelo sentido atribuído aos conceitos. Um conceito torna-se significativo através de uma variedade de situações, mas o sentido não está nas situações em si mesmo, assim como não está nas palavras nem nos símbolos. O sentido é uma relação do sujeito com as situações e com os significantes. Então, mais precisamente são os esquemas, que mais para frente veremos adentro um pouco mais, né? São os esquemas, o comportamento e suas organizações, invocados no sujeito por uma situação ou por um significante, né? A representação simbólica, que constitui o sentido dessa situação ou desse significante para esse indivíduo. Por exemplo, o sentido de adição para um sujeito individual é o conjunto de esquemas que ele pode utilizar para lidar com situações com as quais se defronta e que implica a ideia de adição. E também os conjuntos de esquemas que podem acionar para operar os símbolos numéricos, algébricos, gráficos e etc., que representam a adição. Por outro lado, uma da situação ou de um sentido simbolismo não invoca no indivíduo todos os esquemas disponíveis, o que significa que o sentido de uma situação particular de adição não é sentido de adição para esse indivíduo, assim como como não é o sentido de um símbolo particular. Trata-se de um subconjunto de esquemas que o sujeito possui ou de esquemas possíveis, ok? Então, vejamos onde estamos. Onde a ideia de campo conceitual nos levou ao conceito de conceito, como um tripleto. Referente, significado, significante, como eu falei bem no início, ok? Porém, como as situações que dão sentido ao conceito, chegamos ao conceito de situação e dele ao de esquema. É como uma escadinha. Então, veio o conceito si lá, né, que é referente, significado e significante. Aí ele mostra que ele não é em si, vamos dizer assim, o centro da teoria. Vem para o sentido e quando se encontra, vem para o conceito, e do conceito é levado à situação, ok? Pois são os esquemas que provocam ao sujeito que dão sentido a uma dada situação. O conceito de esquema, como veremos mais para frente, nos levará ao conceito de invariante operatório. Vamos agora falar um pouco sobre esquemas. Venot chama de esquema a organização invariante do comportamento,
para uma determinada classe de situações. Segundo ele, nos esquemas que se devem pesquisar os conhecimentos em ação do sujeito, isto é, os elementos cognitivos que fazem com que a ação do sujeito seja operatória. Esquema é o conceito introduzido por Piaget para dar conta das formas de organização, tanto das habilidades sensomotoras, ou, como eu estava falando, esse esquema é um conceito introduzido por Piaget para dar conta das formas de organização, tanto das habilidades sensomotoras como das habilidades intelectuais. Um esquema gera provocações e deve conter regras, mas não é um estereotipo, porque a sequência de ações depende dos parâmetros da situação. Um esquema é universal, que é eficiente para toda uma gama de situações e pode gerar diferentes sequências de ação, de coleta de informações e de controle, dependendo das características de cada situação particular. Não é um comportamento que é invariante, mas a organização do comportamento. É um exemplo muito bom a ser dito, que é um dos esquemas que são perceptivos gestuais, que é como de cortar objetos, ou de fazer gráfico ou diagrama. Mas há também esquemas verbais, como de fazer um discurso, esquemas sociais, como de seduzir outra pessoa ou de gerenciar um conflito. Algoritmos, por exemplo, são esquemas, mas nem todos os esquemas são algoritmos. Quando os algoritmos são utilizados repetidamente para tratar as mesmas situações, eles se transformam em esquemas ordinários ou hábitos. Ok. Vernon também considera que os esquemas necessariamente se referem a situações a tal ponto que, segundo ele, deva-se falar em interação esquema-situação, ao invés de interação sujeito-objeto, da qual falava Piaget. Decorre daí que o desenvolvimento cognitivo consiste, sobretudo e principalmente, no desenvolvimento de um vasto repertório de esquemas. Este repertório afeta esferas muito distintas das atividades humanas quando analisamos. Por exemplo, os conteúdos de competência profissional de um indivíduo, frequentemente observamos que, junto à competência técnica e científica propriamente ditas, está com ele com peso considerável competências sociais e afetivas, de acordo com a sociedade e, vamos dizer, do habitat que ele viveu. A educação, porém, deve contribuir para que o sujeito desenvolva um repertório amplo e diversificado de esquemas, porém, procurando evitar que esse esquema se converta em estereotipos esclerosados. Então, o esquema podemos dizer que é a organização invariante do comportamento para uma dada classe de situações, ok? Trata-se de uma definição precisa, mas que certamente necessita de maiores especificações para facilitar sua compreensão. Vamos ver o que Vernon fala sobre isso. Para Vernon, os esquemas se referem necessariamente a situações ou classes de situações, onde ele distingue entre classe de situações em que o sujeito dispõe no seu repertório, em dado momento de seu desenvolvimento e sob certa circunstância, das competências necessárias ao tratamento relativamente imediato das situações, de agir de forma imediata a tal esquema. E 2, classes de situações que o sujeito não dispõe de todas as competências necessárias e que obriga a um tempo de reflexão e exploração, hesitações e tentativas frustradas, levando eventualmente ao sucesso ou ao fracasso. Segundo Vernon, o conceito de esquema não funciona do mesmo modo nas duas classes. Na primeira delas, observa-se por uma mesma classe de situações, condutas amplamente automatizadas, organizadas por um só esquema, enquanto que na segunda observa-se a sucessiva utilização de vários esquemas, que podem entrar em competição e que, para atingir a meta desejada, devem ser acomodados, descombinados e recombinados. E, de um modo geral, todas as condutas comportam uma parte automatizada e uma parte de decisão consciente. Os esquemas frequentemente são eficazes, mas nem sempre efetivos. Quando o sujeito usa esquemas ineficazes para uma certa situação, a experiência o leva a mudar de esquema ou a modificar o esquema. Então está aí uma ideia piagetiana.
Bom, anteriormente vocês ouviram falar muito sobre invariantes operatórios. Mas o que seriam os invariantes operatórios? Invariantes operatórios seria todo o conhecimento contido nos esquemas, teorema em ação e conceito em ação. Teorema em ação é tudo aquilo que é verdadeiro sobre o real. E conceito em ação é tudo o que é relevante, né? Um exemplo de teorema em ação, nós temos a situação aqui. O consumo de farinha é em média 3,5 kg por semana para 10 pessoas. Qual a quantidade de farinha necessária para 50 pessoas durante 28 dias? Bom, para que o aluno chegue a ter a resposta dessa questão, ele tem um teorema implícito na cabeça, que é chamado teorema em ação, né? Que seria um conhecimento implícito, né? Os conhecimentos implícitos são os conhecimentos que o aluno não consegue externalizar. Por exemplo, ele não consegue discutir, ele não consegue muitas vezes explicar para outras pessoas como ele chegou a ter aquela resposta, mas ele chegou a aquela resposta por meio de um teorema em ação, mas que geralmente ele não consegue externalizar aquele teorema. Então é chamado teorema em ação. Então, para que o aluno chegue na resposta, ele vai pensar 5 vezes mais pessoas, 4 vezes mais dias, 20 vezes mais farinha. Logo, 3,5 é igual a 70 quilos de farinha, né? Para que o aluno chegue nessa conclusão, né, ele vai ter este teorema, que vai estar passando aqui, implícito na cabeça. Então, que é o teorema? F, N1 vezes X1, N2 vezes X2, logo N1 vezes N2, Fx1 e X2. Ou seja, onde esse N1 é o 5 vezes, né? Seria assim, e esse X1 é 10, seria 5 vezes mais pessoas. O N2 é 4 e o X2 é 7, né? Que é 4 vezes mais dias. Logo, ele vai pegar 5 vezes 4, 20. Então, ele vai chegar na conclusão que são 20 vezes mais farinha e 20 vezes 3,5 é 70 quilos. Então, esse é um teorema em ação, que é um teorema que já está no conhecimento implícito do aluno, que seria meio que para interpretar aquela questão. Mas ele geralmente não consegue externalizar, né? Já um exemplo de conceito em ação, nós temos o exemplo de Janete tinha 7 bolinhas de gude. Ela jogou e ganhou 5 bolinhas. Ruth jogou bolinhas de gude com Hans e perdeu 5 bolinhas. Ela agora tem 7 bolinhas de gude. Quanto ela tinha antes de jogar, né? Neste exemplo, os conceitos em ação implícitos ali são de adição, de subtração, de estado inicial, de estado final, de número cardinal. Então, o aluno tem explícito que no estado inicial ela tinha 5 bolinhas. Se ela ficou com 7, seria o estado final. Ele vai realizar uma adição neste caso, ou uma subtração. E são conceitos em ação. São conceitos que o aluno já tem conhecimento implícito, conhecimento já dele lá, e ele vai conseguir resolver essa questão. Então, chegamos à conclusão de que os teoremas em ação e os conceitos em ação, eles têm uma relação dialética, onde os conceitos eles são ingredientes para os teoremas e os teoremas são propriedades que dão conteúdo aos conceitos. Também vale salientar que os teoremas em ação e os conceitos em ação não são considerados de fato teoremas, de fato conceitos do ponto de vista da ciência, porque os conceitos e os teoremas só são considerados corretos cientificamente, né? Quando eles são explícitos, são conhecimentos explícitos, o aluno consegue externalizar aquilo. Então, um teorema em ação só vira um teorema quando o aluno consegue explicitar aquilo que ele aprendeu, ou que ele desenvolveu, que seria o teorema. Para que o aluno consiga explicar, consiga discutir com os outros, e os outros salientar se ali é verdadeiro ou é falso. Se torna um teorema realmente. Então, é aí que entra o papel do ensino, né? Do professor, no caso, que seria pegar esses conhecimentos implícitos dos alunos e transformar em conhecimentos explícitos. Então, pegar os teoremas em ação, os conceitos em ação, e transformá-los em teoremas de fato e conceitos de fato.
Para Van Gaal, isso pode demorar muito, né? Geralmente não é um processo tão simples, pode demorar, mas que é de suma importância, né? Temos aqui também um exemplo que está passando, um exemplo do iceberg, onde a parte de cima seria realmente a ciência, os conhecimentos explícitos, e a parte de baixo, que seria a parte maior, é os conhecimentos implícitos, ou seja, os invariantes operatórios. Um pouco agora sobre o conhecimento prévio. Conhecimento prévio é todo o conhecimento que temos antes de virar conhecimento científico, né? Então, nós adquirimos essas concepções quando nós nos adaptamos, né, a situações que fomos capazes de dominar. Então, quando nos adaptamos ao meio, nós adquirimos conhecimento prévio. Mas existe uma lacuna entre esses invariantes que nós adquirimos, nos adaptando ao meio, e os invariantes que constituem o conhecimento científico. E é justamente aí que entra a questão do professor, para que o professor ele possa identificar quais são esses conhecimentos prévios, que nesses conhecimentos prévios tem os teoremas em ação, os conceitos em ação, e transformá-lo este conhecimento em conhecimento realmente científico. Para Van Gaal, esse conhecimento prévio é considerado um conhecimento incompleto, né? Para poder, comparado a um aluno especialista já, ou uma pessoa já formada. E para Van Gaal, isso atrapalha no desenvolvimento cognitivo do aluno. Para ele também, seria muito frutífero considerar o sujeito como um sistema dinâmico, com mecanismos regulatórios capazes de assegurar seu progresso cognitivo. Essas concepções erradas decorrem da atribuição que os alunos fazem de palavras, do significado das palavras da ciência com o significado de palavras do dia a dia, né? O que é muito errado, porque até mesmo na ciência uma palavra pode ter mais do que um significado. Então, isso se torna também um empecilho na aprendizagem do aluno. O conhecimento prévio é determinante no progresso do domínio de um campo conceitual, mas pode também ser implícito, né? O conhecimento prévio geralmente também pode ser implícito, porque como é o conhecimento que nós adquirimos logo no começo, geralmente é formado, como eu disse, de teoremas de ação, de conceitos de ação, então geralmente é um conhecimento implícito, né? Então mas ele é determinante no progresso de aprendizagem. No ensino também é necessário desestabilizar o aluno cognitivamente, mas não demais. Agora iremos falar um pouco do papel do professor, um pouco resumido, porque já está muito longo o vídeo, né? O papel do professor, ele é mediador no ensino, né? A principal atuação dele é como provedor de situações problemáticas, frutíferas, estimuladoras de interação, sujeito de situação, que levam à ampliação e à diversificação de seus esquemas de ação, ou seja, o desenvolvimento cognitivo. Então, o professor, ele atua dando situações, problemas, exercícios, para que ele estimule, né, o aluno à interação com o meio e com os outros colegas, para que o aluno aprenda, desenvolva cognitivamente. Identificar os conhecimentos implícitos dos alunos por meio de diagnóstico. Então, o professor, ele tem, né, esse papel de, por meio do diagnóstico, ele saber, ele conhecer quais são os conhecimentos implícitos dos alunos ali, e que ele possa, por meio de atividades, fazer com que esses conhecimentos implícitos virem conhecimentos científicos, gerando uma grande aprendizagem ao aluno. Claro que Vergal sempre ele deixa claro que esse processo geralmente pode ser demorado, geralmente é demorado, não é algo rápido. Porque, como eu disse, para que o aluno vire, muitas vezes ele tem que deixar esse conhecimento prévio de lado para poder realmente adquirir esse conhecimento científico. Outro ponto da teoria, né, de Van Gaal é as representações. E as representações elas permitem que o aluno se expresse sobre o conceito, relacionando o significado com as propriedades do objeto. As apresentações para Van Gaal é de suma importância, né, na aprendizagem do aluno. Também a habilidade em resolver as situações em linguagem natural seria o melhor critério para a aquisição de conceitos. Então, ele saber representar, né? Para que essas situações, de maneira natural, ele saiba representar o saber dele adquirido.
Agora, concluindo essa teoria, a teoria ela tem uma base piagetiana, mas que se afasta bastante de Piaget ao tomar como referência o próprio conteúdo do conhecimento e a análise conceitual do progressivo domínio desse conhecimento, bem como ocupar-se do estado do desenvolvimento cognitivo do sujeito em situação, ao invés de operações lógicas gerais, de estruturas gerais de pensamento. Ao fazer isso, a teoria de Vergaldi apresenta um grande potencial para descrever, analisar e interpretar aquilo que se passa em sala de aula na aprendizagem de matemática e ciências. É bom salientar, né, que essa teoria, mesmo ele sendo um matemático, essa teoria ela pode ser usada, né, em outras áreas da ciência também. E também, a teoria dos campos conceituais, ela é usada como base a parâmetros curriculares nacionais. Então é isso. Obrigada pela atenção.